explicando a Bíblia. Estamos trabalhando hoje o capítulo 32 do livro do Gênesis. E eu não trouxe a Bíblia viva não, hoje eu estou com a Bíblia revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, trabalhando os textos assim em conjunto e explicando o conjunto dos textos. A partir de agora a gente vai ver do versículo 3 até o 5, né? A gente vê então Jacó enviando seus homens a Esaú, seus emissários, na terra de Seir, né? E orientando eles quanto à abordagem inicial. Diz assim o texto: e enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. Maravilha, né? A gente vê uma coisa, Jacó, ele não queria que os seus emissários deixassem de falar, que omitisse de jeito nenhum. Dirijam-se a Esaú com o termo Senhor, e refiram-se a mim com o termo servo. Se a gente for recapitular os fatos, irmãos, a gente vai ver que muitos anos antes, como sabemos, Jacó havia fugido de Canaã com medo de Esaú matá-lo. Agora ele tem que voltar para a sua terra. Deus havia lhe falado que estava no templo. Sua atitude, ou seja, sua forma cerimoniosa de tratamento, não revela apenas humildade e cortesia, não. Mas que ele, Jacó, estava sendo torturado pelo medo que Esaú estivesse ainda magoado e intencionando matá-lo. Morria de medo de Esaú. Esaú disse que quando pegasse ele, Isaac morrendo, matava ele. Certa vez eu li sobre uma verdade motivadora. Diz assim, ó: o medo é algo abstrato, imaterial, e focando nesse prisma, é inexistente. Nós é que damos corpo a ele, ao medo, e o construímos laboriosamente em nossa mente, sem perceber que estamos criando um monstro para nos aterrorizar e tirar a nossa paz. É verdade, não é? Certa vez, quando eu ainda não era crente, eu comprei um terreno e lancei, irmãos, fora a oportunidade de optar por um lote sensacional do lado da sombra, porque na frente do terreno estava e ainda está um cemitério. O receio ou medo do cemitério me fez comprar um lote do lado do sol. Com o tempo eu vendi o terreno, mas hoje, meu irmão, eu percebo a paz e a tranquilidade que tem aquele que mora em frente ao cemitério. Glória a Deus por isso. Voltando aqui à análise do texto, da forma de tratamento sugerida por Jacó, a gente vê que ele se diz servo de Esaú, né? Essa linguagem assegurava a Esaú que ele não tinha necessidade da herança, da fortuna de Isaac. Assim, nas entrelinhas, ele estava dizendo que não havia retornado para pegar nada de Esaú e que havia mudado de procedimento. Essas são algumas das intenções de Jacó. Mas Deus, irmão, já estava trabalhando o espiritual de Esaú lá dentro do coraçãozinho, destruindo toda e qualquer intenção de vingança. Agora me diga, a gente pode fazer alguma coisa sem a ajuda desse Deus, irmãos? Quem gerencia sua vida à mercê de Deus, o faz por desconhecer aquele que fez o homem e que conhece cada átomo que compõe o seu ser, como também os seus sentidos, como um detalhe, ou com o detalhe, melhor dizendo, de ser o único que pode modificar qualquer sentimento ou projeto a hora que quiser. Deus. Versículos 6 a 8 dizem assim: e os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. A gente vê novamente a antecipação do Senhor na causa. Para surpresa de Jacó e para a glória de Deus, irmãos, Esaú já sabia a respeito da volta dele e já vinha ao seu encontro. Jacó esperava pelo pior e estava se preparando para ser alvo de uma verdadeira carnificina. Era isso que ele via nas possibilidades, né? É tanto que ele dividiu os grupos e ainda falou o motivo.
Dessa maneira, ele esperava que pelo menos metade da sua família e do seu rebanho pudesse escapar. Agora, essa atitude mostra como Jacó esqueceu, irmãos, rapidamente da visão do exército de anjos e das promessas de Deus. Mas Deus não o abandonou por isso. Ouça com bem atenção, meu amado irmão. Não se sinta mais carnal ou mais carnal de todos os homens, nem um farrapo espiritual, quando lhe acusarem de esquecer as promessas de Deus no momento do aperto. Não se sinta assim, não. Reconheça interiormente a sua fraqueza, agradeça a pessoa por lhe alertar e corra para os pés ou para os braços, como você entender, do Senhor, pedindo perdão e graça. Ele é misericordioso e jamais nos deixa. Exceto quando o nosso orgulho não permite que ele trabalhe, mas isso é nossa opção, ou orgulho ou renovo espiritual. Observando a oração de Jacó nos versículos 9 a 12, que ele aprendeu, a gente vai aprender a nos dirigir a Deus em tempos difíceis. É um modelo de oração até. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo. Aleluia. Para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículos 9 a 12. Irmãos, Jacó certamente, através do impulso interventor de Deus dentro do seu coração, de forma sábia, ele se acalmou e orou ao Senhor. A gente observa os detalhes da oração. Vamos fazer isso aí, ó. Jacó relembra a sua posição na aliança, ou na promessa que Deus havia feito com seus antepassados, Abraão e Isaque, agora se colocando discretamente como herdeiro da graciosa promessa. Se a gente parafrasear, logo vai ver que o coração de Jacó, temeroso do ataque de Esaú, mas, por outro lado, seguro em Deus, estava dizendo assim: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas venho enviado por ti. Deus que havia mandado ele voltar. Lembra-te que me fizeste herdeiro das preciosas promessas feitas aos meus pais a respeito do Messias. É como se ele dissesse mais ou menos assim. Agora, para os nossos dias da era de Cristo, a gente só acrescentaria em o nome de Jesus, não é? Segundo ele mesmo nos orientou. Sabe por quê, irmão? Porque somos imerecedores, mas Jesus é o nosso intermediador e o Espírito Santo o nosso intercessor. Não tem como dar errado, desde que o coração esteja cheio de sentimento puro, é vitória. Jacó ele também relembra que aquela situação era resultado da sua obediência a Deus e a sua palavra. Ele não estava se queixando ou cobrando de Deus, mas a sua fragilidade emocional estava urrando por segurança do alto. E Deus lê, irmãos, essas coisas e responde à invocação do seu nome. Jacó ele também confessa a Deus a sua indignidade. Ele era indigno, né? Jesus ele ensinou que a humildade e a confissão dos pecados são necessárias para uma oração eficaz. Jesus, meu irmão, ele traduziu com clareza os ensinos do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele, o Senhor, dispunha na época. Não entremos na barca furada de que o Antigo Testamento deve ser deixado de lado. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para discernir, redarguir, para instruir, em justiça, para tudo. Um fato não pode passar despercebido. Jacó, em todo tempo, ele louva e agradece ao seu Deus. Ação de graças, irmãos, nessa oração como ele fez, e em todas que devemos fazer, e exaltação ao Senhor sempre foi parte necessária na oração eficaz. Não nos encantemos apenas com a oração de me dá, pois o Deus ele é Senhor. Não esqueçamos disso jamais. Agora, para o nosso bem, ele quer que o exaltemos, mesmo isso não alterando em nada a sua posição de Deus. Por fim, a gente vê que Jacó, gemendo na alma, expressa a sua esperança na palavra empenhada por Deus. Tu, Senhor, o disseste.
Não interpretemos essas palavras, tu, Senhor, Zé, como um estímulo para a gente ficar berrando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Dessa forma a gente está rejeitando o sacrifício de Jesus e pedindo para voltar a ser condenado ao inferno. Raciocine, concorde comigo e lance fora essa sugestão diabólica. Uma coisa é falar, Senhor, tu disseste. Outra é, Senhor, tu disseste. Em tom de cobrança, eu quero de volta o que é meu. O que tu tem? Salve as proporções, salvando as proporções dos eventos, a gente pode fazer até uma espécie de paralelo. Veja só, a gente promete ao nosso filho, uma criança, que o levaríamos ao Parque das Dunas, por exemplo, no sábado à tarde. O menino enche de mão seu coração de expectativa durante toda a semana, planeja tudo como faria, se comporta bem direitinho. Quando chega no sábado, o menino nos lembra do passeio e ouve aquele clássico, meu filho, eu estou tão cansado. Ora, o menino sem titubear, agora veja só, com a voz carente e dependente diz, o Senhor, Pai, não prometeu? Qual seria a nossa reação, irmãos? Agora imagine a nossa reação estando no controle da situação, ele dependendo da gente, a gente ouvia assim, o Senhor prometeu e tal, cadê a sua palavra? Tira aí suas conclusões aí. Vamos ouvir mais um hino. Vamos ouvir às 13h30, mais um hino da harpa cristã com a irmã Elza Brooks, A Bela Cidade 625.